Pessoal, beleza? Hoje vamos falar sobre comunidades. A comunidade é uma linguagem que coloca unidades, condições materiais, condições culturais, condições de lazer e educação, que eu estava destacando. E quando falamos de lazer, falamos de esporte e outros campos equivocantes, né? Que possam ter condições na participação social. Então, de acordo com o Censo Geral de 1980, 70 milhões, 7 milhões de crianças, não aumentar nem diminuíram, 7 milhões de crianças brasileiras de 7 a 14 anos nunca tinham posto os pés numa escola, na década de 80, 7 milhões. Okay? E a Constituição brasileira afirma que, categoricamente, em seus artigos 176, que o ensino é obrigatório para todos, dos 7 aos 14 anos, e gratuito nos estabelecimentos oficiais. Como explica o fato de que 7 milhões de crianças tenham ficado sem nenhum atendimento escolar, apesar do preceito constitucional? É uma pergunta. Sabemos que eu mostrei já alguns pareceres aqui de o Nelson Piletti, o Claudinho Piletti, o parecer que também foi reformulado ali no plenário sobre a importância de obrigações da pré-escola, e esse parecer nas leis. Depois eu vou colocar em destaque aqui um campo ilustrativo. Ok? Então, a maioria das vezes, o que eu quero colocar aqui em questão de estatísticas, sabemos que estatísticas, lógico, não podemos fazer somente no país todo. É algo que coloca uma estimativa que venha a ser um incentivo para ter outras pesquisas que venham comprometer as crianças e a comunidade. Quando falamos de comunidade, falamos de crianças. Quando falamos de comunidade, já falamos de cultura. Ok? Então, são condições que relacionam, ou seja, embora as estatísticas não é tudo, entre as escolas, é algo que coloca uma porcentagem de 90%, né, que é obrigatório abandonar a escola durante os primeiros anos. Alguns colocam questões de locais. Embora, tempos atrás, eu estava lendo alguns livros ligados também aos campos digitais, de televisão, os meios acessíveis, ainda tem uma dificuldade muito grande. Nós olhamos o campo de alfabetização. Tempos agora, eu estava olhando neste ano mesmo algumas estatísticas falando que passou 70, ou seja, 70 bilhões ou mais ou menos, em questões de analfabetismo relacionado ao Brasil. Mas nós olhamos as estatísticas relacionadas ao emprego, eles colocam uma válvula de escape, uma veia que possa estreitar nessa porta aqui, ó. Eu fico olhando aqui, não tem uma entrada para passar. Então ficamos aqui bem estreitinho no nosso cantinho aqui, falando algo que possa ter presciência. Então verifica-se que os filhos dos pobres, os que deixam de ir para a escola, verifica-se também que são os alunos pobres que abandonam a escola, ou porque são obrigados a trabalhar, ou por qualquer outra razão. Quando eu falo sobre esse assunto é para não sair do contexto. Eu já falei sobre a Revolução Industrial, sobre 18 horas, 22 horas, ok? Então vamos lá. O certo é que a escola não existe para eles, e a grande maioria da população brasileira é constituída por pobres, que não têm condições mínimas de vida, que não têm como manter seus filhos estudando. Por que eu estou falando isso? Lembra que eu falei que o meu primeiro casamento foi o quê? O ensino primário, onde eu estudei na comunidade onde estou inserido. Hoje, que eu voltei aqui, não vou falar essa música do Roberto Carlos, eu voltei, agora é pra ficar, eu voltei, ou seja, sempre nós estamos voltando nas pesquisas e voltando um turno do tempo para lembrarmos que eu não sabia nem escrever direito. E hoje parece que eu não sei mais ainda, principalmente na minha própria casa, né, onde eu estou inserido. Famílias, cultura, lazer e a participação social.
entre os antecedentes na nossa infância. Quer dizer que a primeira, meu casamento a gente não fala, que é a educação infantil, não fala muito. Eu estou só falando no campo de questões de conteúdo, isso aqui de comunidade, escola, estrutura, cultura, materiais, lazer, participação social. Primeiro, agora o segundo, se fala, eu falei da graduação, ensino superior, a gente fala o segundo, e do terceiro, da especialização. Terceiro, casamento, a gente vai falar que é uma especialização. Ainda vai chegar nessas fases de conquistas e troféus a cada dia. Nós vamos comendo, se alimentando, anabolizando e catabolizando, vamos fazendo, registrando esse comércio, que ou seja, é um centro comunitário onde tem comércios, tem instituições, ou seja, tem empresas, tem capitais, onde tem capitais, tem materiais. Esses campos materiais tem o quê? Tem cultura, tem culturas, lazeres e participações sociais, ok? Vamos lá, então eu vou colocar uns indicativos aqui de um livro, aí depois vocês podem fazer o campo análogo. As estatísticas, elas não são resultados totalizados, são estimativas que são pesquisas. Muitas vezes você pode fazer com 40, 50 pessoas, só local. Por exemplo, você vai escolhe um município, escolhe um estado. Então, mas no município, você fazendo a pesquisa, você vai ajudar o estado todo, porque vai ser uma bússola ligada aos campos de pesquisa de campo. Ok? Se você olhar bem, ver várias dissertações, monografias ou artigos, você vai ver que não é desse jeito, que nossa, embora tem uns cálculos, né, que as pessoas muitas vezes podem fazer esses cálculos, ok? Vamos lá. Então, entre as questões de ideias, a gravidade do problema, aproximadamente 10% dos proprietários dispõem de 80% das terras cultiváveis do Brasil, enquanto os restantes 90% proprietários possuem apenas 20% de terras. Então podemos ver que os campos proprietariados, terras, essas questões que eu estava falando sobre feudalismo, questões de... não entrar as questões relacionadas, mas a maioria das vezes a pessoa é melhor ficar nesses campos convenientes. Ser dono não é muito bom não, mas ter essa experiência, ou passar, né, é algo que seja notável. Então, os 50% mais pobres possuem apenas 13% da renda, enquanto os 10% mais ricos apostam de aproximadamente 50% da renda. E mais a parcela de 1% da população é construída dos mais ricos, nada menos que 14% da renda. Ok? Ou seja, eu estou falando que a estatística aqui ela fica segmentada. Não é por causa de pobre, que é 50% é mais, que possui 13% da renda, mas somente para os ricos, entre os níveis de questões de brasileiros que são, tem que estudar mais ainda. E eu tive um investimento em tempos passados, que as pessoas falaram ainda, para que você estudou? O seu investimento foi incontornável, mas cada um tem um campo, né, dos possíveis, ou seja, uma visão, um objetivo, meta para ser alcançado. Às vezes, não é estatística dessa ligada à rentabilidade, o BIP, o produto interno bruto, a entrada e saída, nós podemos olhar que as porcentagens em questões de administração, ainda não vou falar que não quero colocar exemplo, mas são questões boas, ligado à criança, à comunidade, o investimento, o fluxo, a ignorância, o barbarismo que acontece ainda conosco ainda. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande, não vou falar que eu já tive algum comércio, uma empresa, tenho uma dificuldade muito grande entre condições culturais, com isso, né, em questões culturais e condições de lazeres e condições sociais. Tinha que ter uma pessoa ao meu lado, né, sempre muito impulso, não é questão de vulnerabilidade, essas questões, né, ligado, né, aos impactos ambientais, mas tem uma comunidade que tem essas coerências ligadas ao capital e ao empreendedorismo, essas parcerias, okay? E essas virtudes ligadas à população, ligadas à renda e à mentalidade, ligado ao IPGE 1980, ok? IPGE 1980, IPGE
não há força absoluta